O telefone tocou às 11h17. O som cortou a cozinha como um estalo distante, estranho naquele meio de manhã em que eu costumava ouvir somente o chiado do bule e o trânsito morno da rua. Havia um número conhecido no visor, o banco, e quando atendi, a voz do outro lado veio com uma pressa que não combinava com o tom institucional. Seu marido está aqui com uma mulher idêntica a você. A frase pousou como uma pedra no meu colo. Por um instante, tudo ao meu redor ficou grande demais. A mesa, a xícara que tremia nas minhas mãos, o relógio marcando 11h17 pela terceira vez. Não foi pânico imediato. Foi uma espécie de claridade. Uma imagem se formando devagar, precisa. Eu e alguém que poderia ser eu, lado a lado, atravessando o vidro do banco. Idêntica. A palavra soou como acusação e como interrogação. Ninguém me ligava para fazer troça desse jeito. Ninguém naquela instituição diria algo tão específico sem motivo. Respirei fundo, coloquei a xícara na pia e fui até a janela da cozinha como quem vai ver se o mundo ainda tá no lugar. A rua lá embaixo parecia a mesma, mas o trilho dos meus olhos foi direto ao prédio de vidro, do outro lado. O reflexo me devolveu uma mulher de cabelos curtos, a mesma postura discreta que aprendi a ter ao longo de 62 anos de corpo e memória. E ao lado dela, meu marido, o homem com quem dividi 37 outonos e primaveras, que há anos trabalhava no setor financeiro e tinha uma maneira calma de ajeitar as gravatas, de ajeitar as contas, de ajeitar a vida alheia. Eles estavam sentados próximos ao vidro. Do meu ponto de observação, tudo parecia uma cena composta para me ferir. Poderia ter corrido para a rua, poderia ter atravessado aquele vidro e derrubado as cadeiras, gritado que vinha à boca. A reação mais antiga e mais humana se oferecia: confrontar, exigir resposta imediata. Em vez disso, senti uma outra vontade, menos visceral e mais metódica. Fiquei na sombra, escondi-me atrás da persiana e observei. Havia algo perigoso naquele olhar, não do banco, nem do marido, mas daquela mulher. Ela sorria com uma segurança que não parecia natural. Seus gestos imitavam os meus em pequenos detalhes, como quem aprende a tocar uma canção observando os dedos de outra. Era preciso entender primeiro o desenho inteiro, antes de mexer numa peça. Se me conheço como a pele que me cobre, sei que a pressa destrói provas e cria arrependimentos. Por isso esperei alguns minutos a mais. Vi a atendente a matar coisas, ouvi meu nome, o som do meu próprio nome sendo pronunciado no meu próprio mundo por outras bocas. E percebi que não era um acidente. Havia intenção, um trabalho por trás daquele semblante idêntico. Quando o telefone tocou de novo, era o mesmo banco. A senhora conseguiu ver? Perguntei com a voz mais firme que consegui. Sim, respondi, sem explicar nada além do necessário. Desliguei com a sensação de ter recebido um mapa e, ao mesmo tempo, a certeza de que qualquer movimento impensado mudaria tudo. Se esta história está chegando até você com alguma ressonância, se você já sentiu o chão ceder por causa de um telefonema, de um reflexo, de uma descoberta que desestabiliza a casa inteira, inscreva-se para acompanhar. Prometo que conto tudo com cuidado e que há lições aqui para qualquer idade. Voltei à cozinha, sentei-me e deixei que a memória me atravessasse até outro tempo. Lembrei do primeiro encontro, aos 23 anos, quando os dois riam do mesmo modo e dividiam um sanduíche no balcão de uma padaria. Lembrei do perfume dele, sempre discreto, e de como, ao longo das décadas, as responsabilidades pareciam se deslocar naturalmente para as mãos dele. As contas, os contratos, os boletos, as senhas. Não culpo a rotina, culpo a invisibilidade que pode se instalar como musgo num muro, silenciosa, macia, mas capaz de cobrir signos importantes. Eu me acostumei a ser parceira, amiga, consultora doméstica, e ele, por ofício e por hábito, assumiu a pauta das finanças. Não era sempre um problema, até que uma palavra dita num telefone mudou a lógica.
A casa tinha cheiro de café e de livros. Abri a gaveta onde costumava guardar documentos antigos, fotografias, notas, alguns contratos que achei interessante manter, e o coração bateu como se fosse a primeira vez. Havia uma pasta nova, bem escondida, com etiquetas. Não era minha. Havia cópias de RGs, certidões e algo que me doeu mais do que qualquer traição poderia doer. Papéis que pareciam organizar a minha vida, como se eu fosse um dossiê. Ali estava o meu nome, minha assinatura, ou melhor, cópias de minha assinatura, e em algumas folhas, recortes de fotos minhas com os olhos marcados como pontos para reproduzir. A mão que tinha guardado aquilo conhecia detalhes íntimos. A mão que assinou em alguns papéis tinha uma precisão de quem lidava com números e contratos há décadas. Meu marido sabia como fazer isso. Ou sabia de quem podia fazer. Ler aquelas páginas foi como escutar uma história antiga sendo revelada em voz baixa. Não entrei em parangolé de acusações. Fiz o que sempre fiz melhor. Observei, anotei, tracei. Meus dedos tremiam enquanto abria as janelas do computador antigo, desatualizado, que usávamos para pagar as contas. Havia e-mails que não me pertenciam, confirmações de transações cujos detalhes eu não reconhecia, e pequenas transferências anotadas com descrições enigmáticas. Nada era escancarado a ponto de ser inegável, mas o suficiente para criar um contorno de suspeita. E contornos me servem, porque são pontos de partida. Naquele dia em que o relógio da cozinha insistia em marcar instantes que eu não poderia recuperar, liguei para uma amiga de longas datas, uma advogada que sempre teve uma postura prática diante das coisas da vida. Não pedi orientações legais detalhadas, e eu sabia que aquilo seria necessário, mas precisei de um ouvido, de alguém que confirmasse que era razoável não correr para o confronto. Ela foi direta. Junte o que puder e venha. A pressa é amiga dos que erram. A calma é companheira de quem quer provas. Guardarei para mim as palavras exatas que trocamos. O que me marcou foi a serenidade com que ela falou. Não me apressei, não me condenei, e a amizade fez o resto. Passei a noite reconstituindo memórias que até então pareciam inofensivas. O desapontamento por um comentário sutil sobre o meu modo de me vestir, uma pasta de documentos que desapareceu do armário, a facilidade com que ele conseguia informações por telefone, pequenas coisas que confundem porque foram colocadas no escuro com o passar dos anos. Lembrei também da vez em que pedi para ver um extrato antigo e ele disse que cuidaria disso. Aceitei. Havia confiança na nossa história e, em muitas ocasiões, confiar fora da dor. Eu havia permitido dividir responsabilidades. A traição real, percebi, não estava apenas em um caso amoroso. Estava em alguém tomar para si a prerrogativa de representar a minha vida. O dia seguinte amanheceu claro e eu me vi olhando para minha própria cama com um sentimento que não era vingança nem lamento. Era uma determinação quieta. Comecei a compilar tudo. Fotografias das cópias encontradas, capturas de tela dos extratos, anotações das conversas com o banco. Não para expor ninguém online, não para alimentar a indignação pública, mas para montar um dossiê que falasse por mim quando eu precisasse que a verdade fosse ouvida com formalidade. A cópia da identidade, as páginas arrancadas do álbum de família, um bilhete com a caligrafia dele, que agora fazia parte de um conjunto inquietante. Tudo foi escaneado, numerado, colocado em ordem cronológica. Havia uma estratégia, e essa palavra me deu confiança. Não era vingança, era mapeamento. Se a impostora sabia o suficiente para imitar vestidos, penteados, modos de falar, talvez tivesse limitações que seriam reveladas em detalhes que só eu, que vivia aquela vida, poderia reconhecer. Conhecia meus sobrinhos pelo nome, lembrava de uma piada interna que só a família entenderia. Sabia que eu sempre esquecia datas de aposentadoria de antigos colegas. Eram lembranças pequenas, mas únicas. Se eu deixasse o barco correr silenciosamente por muito tempo, descobriria onde a montagem falhava. E se a montagem falhasse, as fissuras serviriam como provas. Morei semanas naquele limiar entre a dúvida e a confirmação. Cada gesto do dia a dia passou a ser calculado. O tom das mensagens que eu enviava,
o momento em que eu saía de casa, as perguntas que fazia sem revelar minha inquietação. Fingia normalidade na cozinha, fazia o café do mesmo jeito, arrumava a mesa com o mesmo carinho. Ele notou? Talvez. Eu precisava que ele achasse que nada estava acontecendo. Se o plano fosse mesmo uma construção friamente arquitetada, um confronto prematuro serviria apenas para apressar a destruição de evidências. Aprendi a ouvir com atenção as rotinas dele. Havia telefonemas às terças que duravam mais do que o habitual, visitas ao banco em horários que não coincidiam apenas com assuntos rotineiros. E também notei deslizes. Uma conversa que não lembrava detalhes da família, uma hesitação quando o nome de um velho amigo era pronunciado. Coisas pequenas, como peças fora do lugar numa colcha. Convidei meu filho mais velho para tomar um café, sem revelar tudo. Ele veio, trouxe olhares preocupados e argumentos práticos que eu já esperava. Não havia escolha simples que os filhos pudessem oferecer. Havia, sobretudo, a dor de ver a mãe enfrentar aquilo. Eles me amam, e amar tem o defeito de querer consertar na pressa. Pedi que guardassem silêncio por enquanto, para proteger a investigação e não alarmar quem eu suspeitava participar do esquema. Eles aceitaram, embora eu sentisse a tensão nos olhos deles, como se quisesse agarrar o mundo e fazê-lo retornar à ordem antiga. Houve momentos em que me peguei testando a impostora indireta. Fui a um mercado, escolhi uma roupa que sabia que ela não escolheria, postei uma foto de algo trivial que apenas a família entenderia, e esperava. Não por maldade, mas por um cálculo. A naturalidade de quem viveu aquela vida e a incapacidade de reproduzi-la fielmente são diferentes. Algumas vezes notei que alguém replicou a mesma peça de roupa em redes sociais, com legenda parecida, como se estivesse ensaiando uma vida que já era minha. Outras vezes nada aconteceu, e o silêncio foi tão eloquente quanto uma confissão. À medida que eu reunia provas, percebi também que havia uma força renovadora crescendo dentro de mim. Não a raiva que corrói, mas uma firmeza que lembra as mulheres de minha família. A avó que varava o dia costurando, mãe que administrava a casa com uma disciplina quase militar. Não queria apagar o que aconteceu, queria reivindicar o meu nome, a minha assinatura, a minha história. Ser 62 anos não era um carimbo de limitação, era um selo de experiência. Havia gente jovem que confundia a idade com fraqueza. Não eu. Eu sentia a própria robustez, como quem encontra uma peça antiga de mobiliário e a restaura, polindo as falhas até que brilhem menos por vergonha e mais por história. Num desses dias, marquei uma ida ao banco, não para confrontar de imediato, mas para solicitar formalmente documentos, registros de movimentações e esclarecer protocolos. Atendi com polidez a moça da recepção, disse meu nome e o número da conta. Pedi sem dramatizar, para falar com a gerente. A resposta veio calma, sim, havia um procedimento. Pedi que registrassem oficialmente o meu contato e a minha intenção de obter cópias de movimentações e de protocolos de atendimento em nome do meu cônjuge. A funcionária anotou tudo sem alarde. A coisa parecia para ela mais uma formalidade. Para mim, era o início de uma tramitação que deveria ser documentada em nome da minha própria segurança. Não entrei em detalhes sobre o que sabia. Deixei claro apenas que tinha motivos para indagar e que queria que tudo ficasse formalizado. A agilidade com que tratam reclamações quando há documentos em mãos surpreende. Não porque o banco seja um salvador, longe disso, mas porque instituições, por sua própria natureza, precisam de trilhas de papel para se mexer. Se a trama que vi no vidro fosse real, uma trilha de papel bem colocada poderia detê-la sem violência bruta, e eu preferia que fosse assim. Preferia que a lógica das assinaturas e protocolos me protegesse. Voltei para casa com folhas numeradas nas mãos e um leve cansaço no corpo. À noite, ao dobrar as roupas, vi uma foto que por muito tempo fora um amuleto. Nós dois num aniversário, rindo como se o tempo fosse um convidado feliz. Apontei o dedo para a cara dele naquela imagem e não senti apenas traição. Senti também perda de território, como se alguém tivesse aberto um armário e calçado uma roupa minha como quem experimenta algo sem pedir. Fiquei pensando em como retornos às coisas que são nossas exigem menos espetáculos e mais persistência. Um bilhete, uma assinatura, a recusa a aceitar uma realidade construída por terceiros. Pedi a um notário que visse alguns documentos.
apenas para ter testemunho de minha organização, de que eu já começava a trabalhar no registro dos fatos. Não quis instrução jurídica complexa ali. Fui porque precisava de alguém que registrasse que, em determinada data, eu já tinha reunido probatórias. Havia na ideia simples de um carimbo um certo conforto. Carimbos dão ordem ao caos. Entre as pequenas vitórias que fui colecionando, houve uma que me deu mais esperança do que qualquer outro gesto. Uma inconsistência no cadastro da tal mulher idêntica. Em uma folha que aparecia como cópia de identificação na tal pasta, um nome estava grafado com uma leve variação que eu conhecia bem. Não era coisa que a gente inventa para uma briga. Era detalhe de grafia que aparece quando alguém copia à pressa. As diferenças eram tão pequenas quanto a sombra de um selo, mas as sombras denunciam quem as projeta. Eu comecei a registrar esses pequenos desvios como se fossem fragmentos de um quebra-cabeça. A estratégia passou a ser uma mistura de tática e paciência. Eu deixei que o plano deles respirasse por um tempo controlado, sem dizer uma palavra sobre minhas descobertas no calor das discussões domésticas. Fingi ignorância nas conversas, sorri no momento certo e observei. Vi meu marido atender telefonemas com um tom diferente do costumeiro, e ele, em algumas ocasiões, trouxe para a mesa documentos que agora eu guardava em cópias eletrônicas. Em outra vida, isso poderia ter sido um gesto lírico de partilha. Na minha, tornou-se a chance de cruzar dados, de checar assinaturas, de ver se havia coerência entre a vida declarada e a vida que acontecia em sigilo. Ao mesmo tempo, não transformei minha casa numa sala de tribunal permanente. Havia dias em que o jardim precisava ser cuidado, em que a toalha precisava ser trocada, em que meus filhos vinham para um almoço e riam de histórias antigas. A vida continuava, e essa continuidade foi minha maior aliada. A normalidade é desarmante. Quando a impostora se encontrou com pessoas do círculo social que não sabiam, foi mais fácil para ela criar um papel. Mas ela não conhecia os recantos íntimos, as piadas internas, a maneira como me enleio com a palavra outono, os apelidos das tias. E esses recantos, disse para mim mesma, são a bússola que me guiaria de volta. Houve noites em que, sozinha no quarto, escrevi cada passo que havia dado até ali, não para punir-me por ter aceitado responsabilidades compartilhadas no passado, mas para afirmar que eu não seria apagada por alguém que se apropriasse de falas e fotografias. Guardar as coisas em palavras é uma forma de validar a memória, e minha memória era agora a evidência mais preciosa. À medida que me aproximava do momento de apresentar tudo formalmente, senti uma tensão que não era medo, era expectativa. Havia pessoas envolvidas que poderiam ter sido manipuladas, havia um homem que talvez estivesse enredado entre o que fazia por ambição e o que fazia por costume. Eu não queria humilhar ninguém, não era esse o ponto. Queria somente que a verdade fosse sustentável, que retornassem a mim os sinais da minha vida que haviam sido indevidamente deslocados. Havia espaço para piedade, sem confundir piedade com fraqueza. E havia, acima de tudo, margem para a justiça, que eu esperava que não precisasse de gritos para ser alcançada. Nos dias que se seguiram, enviei pedidos formais por escrito ao banco, com caminhos claros e sem demonstrações de ira. Tive a ajuda discreta de uma amiga que sabia manusear procedimentos, e isso foi suficiente para colocar em movimento o mecanismo burocrático que eu precisava. Olhei cada papel com a disciplina de quem varre um aposento atrás de uma louça valiosa. Há que se limpar tudo para que nada seja perdido por descuido. E quando a agenda me permitiu, marquei uma conversa com a gerente responsável pela agência onde eu havia visto a cena pela janela. Pedi apenas que tudo fosse formal, nada de exibições, nada de pressa, e assim eu deixei o desafio entrar no circuito certo. Os dias antes desse encontro foram uma mistura de preparação e devaneio. À noite, eu revisava mentalmente os nomes dos sobrinhos, as datas das festas familiares, pequenas chaves de lembrança que eu sabia que nenhuma impostora poderia cobrir sem errar. Pensei em perguntas que não parecessem armadilhas, mas que revelassem o quanto alguém realmente pertencia à minha história. Sabia que havia risco, um erro de cálculo e o sistema se trancaria, e eu perderia o melhor caminho. O tempo se transformou num aliado. Quanto mais eu esperasse, mais iluminaria uma falha na construção deles. E foi nesse ponto que fechei a pasta com os documentos e olhei para a foto antiga na prateleira. A mulher do retrato estava de mãos dadas com um homem que, por tudo que conheço, foi meu companheiro por quase 4 décadas.
Ao considerar o próximo passo, a sensação que me dominou foi de reivindicação serena. Não iria correr ao banco para expor alguém em praça pública. Iria pedir que os procedimentos caminhassem, que a verdade fosse investigada com o mesmo rigor com que se constroem contratos. Havia ainda uma audiência a ser marcada, uma hora para sentar e ver as peças se alinharem. Eu sabia que, quando isso acontecesse, a impostora teria que responder não apenas ao que parecia, mas ao que era visível para quem viveu aquilo. Na manhã da sessão preliminar que agendei, senti a velha ansiedade de antes de subir a escada de um palco. Coloquei uma blusa que me confortava, peguei a pasta com cópias e saí de casa no horário em que tantas vezes antes ele saíra para o escritório. Ao cruzar a rua, olhei para o prédio do banco e me vi naquela janela onde ele e a outra mulher haviam conversado. Tudo parecia normal. As plantas no meio-fio, o carteiro cumprimentando, o barulho do ar-condicionado. E, no entanto, para mim havia uma linha que agora eu mesma traçara e que não mais admitiria ser atravessada sem resposta. Parei na calçada, respirei e segurei a alça da bolsa como se estivesse segurando a própria determinação. Entrei e, pela primeira vez desde o telefonema das 11h17, convenci-me de que não havia retorno à passividade. Eu estava pronta para pedir que a instituição fizesse o que lhe competia: verificar, confrontar, ouvir. As regras do jogo mudaram no momento em que eu resolvi que minha voz pesaria tanto quanto qualquer papel que alguém tentasse falsificar. Ainda não sabia como terminaria, mas sabia que naquele instante eu não era mais invisível. Entrei no banco com a pasta apertada contra o corpo como se fosse um escudo de papel. O ar ali dentro tem um cheiro próprio, mistura de café institucional e limpeza, um frio controlado que parece dizer às vozes que fiquem medidas. A gerente me recebeu com um sorriso profissional e olhos atentos. Notei o brilho suave do anel em sua mão direita e a forma como ajeitou a cadeira antes de me convidar a sentar. Passei a mão pela aba da pasta, senti a textura do papel fotocopiado e lembrei de quantas vezes deleguei tarefas sem perceber que naquele gesto entregara também parte do meu território. Ela perguntou de início o que eu desejava. Respondi com a mesma calma que vinha me guiando. Entreguei uma lista, breves palavras que resumiam um estado de coisas. Solicitação de cópias de protocolos, cópias de movimentações de contas conjuntas, registro do telefonema que eu havia recebido às 11h17. Nada espetacular para quem trabalha com procedimentos. Tudo crucial para quem precisava provar que sua vida fora duplicada sem consentimento. A gerente copiou meus pedidos, fez anotações e colocou-os em um envelope que carimbou com um número de protocolo. Aquilo era uma primeira vitória prática, um registro que dali em diante transformaria suspeitas em passos formais. Alguns dias depois fui convocada para uma sessão na qual estariam presentes a gerente, o responsável pela área de segurança da agência, um representante do setor jurídico do banco e uma pessoa da área que cuidava de identificação e documentos. Pedi que fosse formal, pedi que sempre houvesse alguém do banco presente para evitar interpretações dúbias. Não queria palcos, queria documentos que mostrassem o que havia sido apresentado em nome do meu nome. Entrei naquela sala com a mesma respiração medida com que se sobe um pequeno monte. Havia esforço, houve expectativa, e havia também a certeza de que, a partir dali, não mais seria possível fingir inexistência. A impostora apareceu acompanhada por um advogado que se identificou como representante eventual de interesses pessoais e disse que ela estava ali para esclarecimentos. A mulher cruzou a sala com passos calculados, como quem assume um papel já praticado. Havia semelhança, sim, mas quando reparamos de perto, as cópias começam a atrair suas imitações, a maneira de falar, a entonação, as minúcias nas histórias. Quando a gerente pediu a documentação para verificação, as mãos da moça tremiam levemente ao entregar um envelope. Ela trouxe cópias que tentavam reproduzir RGs e comprovantes. Havia etiquetas e uma fita adesiva com borrões de tinta que denunciavam manipulação. Pedi que a pessoa de identificação do banco comparasse as assinaturas com os originais. Vi o profissional inclinar-se sobre as folhas, apontar para pequenos desalinhamentos, anotar com caneta azul. Não foi uma humilhação pública. O banco conduziu o processo com os mecanismos que tinha: pedir documentos originais, comparar detalhes, consultar bases internas. Em algum momento, o responsável pela segurança pediu que a sessão fosse registrada em ata, e eu senti o peso da formalidade como um abraço severo. Havia no ar uma tensão que não necessitava de gritos. Eram papéis,
protocolos, provas. Isso me confortou. A verdade, descascada em etapas, raramente precisa de espetáculo. Durante a verificação, a impostora errou. Não de forma grosseira, mas num detalhe que eu sabia que ninguém poderia acertar sem intimidade. Ao ser questionada sobre um apelido que eu e um grupo de sobrinhos usávamos para chamar uma tia muito querida, hesitou por um instante e usou um nome que ninguém da família jamais pronunciou. O pequeno erro foi como um fio que se puxa e desfaz um ponto de costura. A gerente, com a sobriedade que a função exige, fez uma nota sobre a inconsistência. Perguntaram sobre datas de nascimento dos filhos, sobre lugares onde passei as férias. A mulher respondeu com dados que, embora plausíveis, vinham ligeiramente fora de compasso. Datas invertidas, anos somados ou subtraídos. Quando chegou a hora de confrontar assinaturas, pedi para que comparassem um documento que eu reconhecia por tê-lo assinado anos antes, de caneta azul. Uma junta de conta conjunta que havia sido redigida quando nossos filhos nasceram. O perito do banco, um homem de semblante duro e uma lupa na mesa, apontou para diferenças na pressão do traço. Era sutileza técnica, um traço mais hesitante na letra R, um ligamento diferente entre A e N. Ele descreveu sem teatralidade. Limitou-se a afirmar que havia incompatibilidade que justificaria a investigação mais aprofundada. Ouvi aquelas palavras com uma estranheza que misturava alívio e uma velha dor. Alívio, porque não era apenas eu percebendo lacunas. Dor, porque aquilo demonstrava a magnitude do que havia sido feito com minha vida. Fiz uma pausa para respirar e senti pela primeira vez naqueles dias que estava longe de ser apenas uma testemunha passiva. A sala não era um ringue, era um espaço onde os fatos se empilhavam. O banco suspendeu temporariamente algumas operações vinculadas à conta conjunta. Não cheguei ali pretendendo destruir ninguém, queria apenas preservar o que era meu. A suspensão, decidida em regras internas, não era uma sentença, era uma medida de proteção até que houvesse maior clareza. Era também o momento em que percebi o quão vulnerável me tornara em razão do hábito de delegar. O marido ficou visivelmente aborrecido, mas não descontrolado. Havia no seu rosto uma mistura de surpresa e uma tentativa evidente de gerir a situação como sempre fazia na vida profissional, com frieza. Ele falou pouco, preferiu ouvir, e em alguns momentos tentou interceder com palavras conciliatórias. Eu ouvi. Observei o tom de sua voz, a escolha de termos, a interrupção calculada quando a impostora tentava preencher espaços com sua versão dos fatos. Às vezes, o silêncio de alguém que ao longo de décadas dominou espaços de decisão pode ser mais eloquente do que qualquer grito. Nas semanas seguintes, a investigação interna do banco trouxe mais fragmentos. Surgiram registros de transações com destinatários incomuns, pedidos de liberação de serviços que eu desconhecia, tentativas de alterar dados cadastrais em horários atípicos. O setor de compliance da instituição abriu procedimento administrativo. Eu, por minha vez, continuei a compilar e organizar as provas que tinha. Levei a pasta para a advogada amiga que me orientara desde o início. Ela, com a objetividade que lhe é característica, disse que o material era suficiente para instaurar medidas cautelares e que eu poderia pleitear judicialmente a proteção caso fosse necessário. Não dei passos além dos que me pareciam prudentes. Deixei que os poucos profissionais envolvidos guiassem os movimentos técnicos, e eu continuei a trabalhar no campo que mais me competia, reconhecer a minha própria história e trazê-la de volta para o presente. Houve encontros em que eu cheguei a sentir compaixão pela mulher que me imitou. Numa tarde em que a monotonia do outono fazia do meu apartamento um local de cores sépias, perguntei a quem me acompanhava se não havia, talvez, alguém sendo manipulado por outras mãos. Prefiro pensar que, em muitos casos, há uma rede, interesses financeiros, carência afetiva, facilidades logísticas e que nem sempre o rosto que aparece diante de nós é o cérebro principal do esquema. A advogada recomendou discrição ao tratar das motivações da impostora, e eu concordei. Meu objetivo não era publicizar sua culpa, mas resgatar o que me pertence. A recuperação prática das contas não foi imediata. Processos bancários e jurídicos dão tempo ao tempo. Eles puxam jornais de procedimentos e pedem paciência.
mas houve um movimento que me trouxe afeto. A minha filha mais nova, que vinha acompanhando as partes por mensagens, ligou e disse que me queria por perto. Veio almoçar comigo num domingo, trouxe flores amarelas e sentou-se frente a frente, sem pressa. Falamos da infância, de como me via arrumando lençóis com uma meticulosidade quase religiosa, de como eu lhe ensinara a trocar um zíper num vestido. Reforcei a confiança naquele abraço de carne e história. A família foi, naquele processo, ponto de reencontro, não para consertar tudo de uma só vez, mas para mostrar que as redes de afeto são importantes quando se precisa se reencontrar. Houve também a necessidade prática de regularizar documentos, de ir a cartório e verificar assinaturas, de solicitar orientação para certidões. Fiz tudo isso com a consciência de quem restitui uma biblioteca que alguém queria desarrumar. Não dei instruções online nem criei um manual. Busquei profissionais, marquei horários, compareci a repartições e deixei que as respostas viessem pelo canal adequado. Foi trabalhoso? Sim. Foi extenuante? Algumas vezes, mas cada selo de um carimbo que voltava ao meu nome me devolvia um pouco de paz. O marido, diante do avanço das provas, começou a mostrar fissuras que eu não havia desejado monitorar. Em momentos de conversa franca, ele disse que havia coisas que me escapavam e falou de pressão no trabalho, de contatos que eu desconhecia. Não quero aqui acusar sem provas. Há situações onde o envolvimento é progressivo e há outras em que há cumplicidade consciente. O ponto é que naquele diálogo de poucas palavras vi a oportunidade de finalmente exigirmos transparência juntos. Pedi clareza e pedi também que fosse feita uma análise externa das responsabilidades dele nas contas e documentos. Isso foi necessário mais para nós do que para o banco. Era uma forma de inventariar onde eu havia cedido espaço e onde poderia reivindicá-lo de volta sem acrimônia. Algum tempo depois da suspensão parcial das operações, o banco convocou uma audiência, onde foram apresentadas as conclusões preliminares da investigação interna. A sala parecia um tribunal em miniatura. Menos formalidades, mais papéis, mas o propósito era o mesmo. A gerente abriu a sessão com um resumo, e eu senti um misto de ansiedade e autoridade. As evidências colhidas apontavam para um padrão de usurpação de identidade, que envolvia documentos falsificados e uso indevido de dados. Em linguagem que não buscava sensacionalismo, foi-nos informado que o caso seria encaminhado para as instâncias competentes para aprofundamento. Havia uma sensação de que o processo, embora longe do fim, tomava um caminho que permitia a proteção das minhas contas e da minha vida. Naquele momento, senti uma ressalva. A justiça, qualquer que seja, demora. E eu, que já havia convivido com o tempo como aliada, sabia que não poderia esperar eternamente de braços cruzados. Decidi que a restituição da minha identidade precisava ser celebrada também por gestos simples. Renovei minha carteira de identidade, atualizei cadastros, troquei senhas, não por mania, mas por afirmação. Em cada formulário que preenchia, escrevia meu nome de forma deliberada, como quem risca uma risca de lápis que teimava em apagar a superfície. Havia uma alegria tênue em recapturar esses atos cotidianos. Quando finalmente o banco me devolveu a gestão exclusiva de algumas contas e restringiu o acesso do marido a operações administrativas, sentia um alívio que não se traduzia em triunfo. As medidas foram proporcionais e cautelosas: remoção de poderes de representação, criação de registros adicionais para qualquer movimentação e abertura de um canal direto comigo, titular legítima. Não fiz cesta. Desfiz gradualmente do que havia sido retirado de mim com naturalidade. Ouvi em algum momento de um funcionário que essas medidas eram rotineiras quando há indícios de irregularidade. Rotineiras para eles, para mim eram a base de uma reconstrução. As conversas em casa passaram a ser outra coisa. Não cessaram as perguntas e os embates, mas mudou a postura. Pedi que, doravante, qualquer decisão que envolvesse a minha assinatura ou o meu nome fosse tomada em conjunto e registrada. Ele, que por ofício sempre estivera habituado ao comando, teve de aprender a partilhar de modo mais explícito. Foi um ajuste doloroso, para ambos. Houveram silêncios compridos, palavras que não voltavam ao lugar e também movimentos de reconhecimento. Não significa que tudo ficou resolvido. Significa que a minha autonomia deixou de ser um exílio para tornar-se uma prática diária.
Nos meses que sucederam à suspensão e formalizações, passei a me permitir pequenos luxos de recuperação, um curso de fotografia para aprender a falar com imagens, caminhadas num parque que eu raramente frequentava, um almoço com amigas que não via fazia anos. Cada ato simples era um afago na identidade que eu reconstruía. Havia um sentido prático em me reintroduzir no mundo com interesses próprios. Era como reaprender uma língua que durante décadas pratiquei apenas em dialeto doméstico. A impostora deixou de frequentar os mesmos círculos pouco a pouco. Não participei de caças bruxas nem de fofocas. Em conversas que tive com algumas pessoas que a conheciam, senti que muitos foram pegos de surpresa. Outros preferiram não se envolver. Alguns foram manipulados. A rede de relações sempre foi complicada. Preferi recolher minhas energias para a restauração daquilo que me dizia a respeito. Ainda assim, a vida social nos dá lições duras. Há pessoas que se acomodam a novidades, outras que assumem papéis por razões que escapam à compreensão rápida. Mantive compaixão registrada, mas firmeza na defesa de meu nome. Em casa, a cozinha voltou a ser um espaço de pequenos rituais. Fiz bolos que antes eram só um prazer doméstico, passaram a ser um celebrar da minha autonomia. Receber amigos, cozinhar para os filhos, discutir um livro com a sobrinha, tudo isso trouxe um sentido de continuidade que névoas de dúvida não conseguiram apagar. Havia dias em que me pegava olhando para o espelho e reconhecendo uma mulher diferente, não mais invisível, não mais disposta a ceder passivamente. O corpo dos 62 anos traz, junto com as rugas e as cicatrizes, uma presença que não precisa provar em excesso. Ela basta por si mesma. Conversei longamente com minha advogada sobre limites e possibilidades. Ela recomendou cautela ao expor coisas em redes sociais e lembrou que processos seguem seus fluxos. Evitei transformar minha história em espetáculo. Havia, entretanto, uma vontade de partilhar aprendizados com outras mulheres que, como eu, talvez estivessem na mesma margem de dúvida. Escrevi um texto breve, não como guia, não como juízo de moral, mas como testemunho, onde falei de como a paciência, a documentação e a firmeza ajudaram-me. Esse texto circulou entre pessoas que eu conhecia. Recebi mensagens, cartas curtas, ligações de outras que agradeceram por haver alguém disposto a dizer que não era tarde para reivindicar o próprio nome. Essas mensagens foram um bálsamo. A confiança em um relacionamento não é algo que se reconstrói em linha reta. Há rachaduras que se somam a memórias boas e a atos de reafirmação. Decidimos, em família, buscar terapia de casal para compreender os porquês do papel que cada um assumiu ao longo dos anos. Não era uma tentativa de salvar a aparência, era um esforço para redesenhar papéis. Algumas sessões foram produtivas, outras dolorosas. Saímos delas com a sensação de que havia trabalho pela frente, mas também com a esperança de que, com honestidade, as coisas pudessem ser redesenhadas. Não posso afirmar que há resolução definitiva. A vida raramente se presta a conclusões tão limpas, mas há passos concretos de mudança. Um gesto, pequeno e simbólico, ficou guardado como uma das cenas mais importantes daquele período. Num fim de tarde claro, peguei um caderno novo, abri na primeira página e escrevi o meu nome completo. Fez-se silêncio por alguns segundos, enquanto olhava para a linha escrita à mão, que tremia um pouco pelo peso daquele gesto. Depois de tantos papéis que tentaram reproduzir minha letra, aquilo me reconectou com a materialidade da minha assinatura. Era minha caligrafia, com falhas e beleza própria. Guardar o caderno foi um ato de propriedade. Eu precisava, naquele ponto, de reconectar-me às coisas que me pertenciam e que ninguém deveria repetir. Houve, naturalmente, confrontos de orgulho e episódios onde a dor veio à tona. Recebi mensagens ingratas, ouvi opiniões que me cortavam, mas também estendo a mão para as contradições humanas. Entendi, com uma clareza dolorosa, que muito do que se vive em relações longas é abismo de hábitos. Aprendi que, para resgatar a autonomia, é necessário, além da documentação, uma mudança de linguagem e de rotinas cotidianas. Com o passar do tempo, minha rotina incorporou ações práticas e simbólicas.
Passei a assinar os cheques novamente, a telefonar ao banco para confirmar pequenas transações e a manter um arquivo atualizado com documentos. Não transformei minha vida num cerco, apenas reforcei a organização como forma de respeito por mim mesma. Em paralelo, retomei projetos que havia adiado, um ateliê de bordado, aulas de piano, e redescobri que, aos 62, há um frescor que muitos confundem com novidade, mas que é antes maturidade que se liberta. Ainda que o processo tenha sido cansativo, houve suporte suficiente para que eu não me perdesse em amargura. Minhas amigas frequentavam a casa, riam com as histórias do passado, lembravam de coisas que eu já não lembrava com clareza. Rimos de pequenos equívocos, de histórias de juventude e nutrimos juntas o sentido de que a vida continua, sempre pronta a oferecer recomeços. A história no banco não terminou com um veredito tremendo. Terminou, curiosamente, com medidas práticas que me devolvem espaço. O caso seguiu em investigação por parte das autoridades competentes e deixo aqui claro que processos legais têm caminhos imprevisíveis e que cada situação exige assessoria especializada. O que posso afirmar com propriedade é que no plano doméstico e pessoal retomei o comando de minha vida. Reforcei limites, pedi transparência e fiz escolhas sobre como queria seguir ao lado de alguém que por tanto tempo representou as finanças e as decisões da casa. No fim, o que mais me transformou não foi ver a impostora errar ou a suspensão de uma conta. Foi perceber que a minha própria voz, que por anos eu deixara em segundo plano, voltou a ter cadência. A sensação de escrever meu nome naquele caderno, de assinar novamente, de dizer é meu, sem culpa, tudo isso me devolveu uma autoridade serena. Reaprendi que o sentido de identidade não se perde por completo, que a memória é um cofre que, mesmo violado, pode ser refeito com paciência. Hoje, quando me perguntam se voltaria a confiar, respondo que confiança não é algo que se doa sem cuidado. É construída, verificada e, quando necessário, protegida. Não é sinal de fraqueza pedir comprovação, é sinal de respeito por si. Minha vida, que parecia ser duplicada por outras mãos, foi reconstituída passo a passo. Documentos, testemunhos, conversas duras e gentis, organização e escolhas. Não celebro uma vitória contra alguém. Celebro a volta do meu nome ao lugar que sempre lhe pertenceu. Recebi ao longo desse processo várias mensagens de mulheres que me disseram: achei que fosse tarde, achei que ia ter de suportar, não sabia por onde começar. A minha resposta é simples. Começar é por vezes apenas decidir que você merece perguntar, reunir o que tem e pedir que o mundo formalize o seu direito. Procure ajuda especializada quando achar necessário. Advogados, notários, pessoas de confiança. Eu mesma fiz isso e recomendo. Mas, acima de tudo, dê-se a chance de reconhecer que a sua história importa. A vida segue, com seus altos e baixos. Há manhãs em que ainda sinto o impacto daquele telefonema às 11h17, como se fosse uma marca deixada num móvel antigo. Mas hoje essa marca não me define. Ela é uma parte de uma narrativa maior, a de uma mulher de 62 anos que para de aceitar ser figurante na própria biografia. Talvez haja dor, talvez reste prudência, mas há também a beleza de restituir o nome, de reencontrar prazeres esquecidos, de reiterar que a experiência não anula o direito de recomeçar. Se você já sentiu que alguém representou sua vida sem seu aval, saiba que não está sozinha. E se, depois de ouvir minha história, sentir vontade de contar a sua, deixe um comentário. Compartilhar nos fortalece. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias como essa, não para alimentar sensacionalismos, mas para lembrar que há maneiras de recuperar-se, passo a passo, com coragem e serenidade.